Bom dia. Vamos continuar nosso estudo de relações, e mais especificamente de ordens. A gente estudou umas coisas sobre relações de equivalência e a gente destacou essa construção em relações sobre os fechos. Trabalhamos mais com os fechos reflexivo, simétrico e transitivo e combinações dessas ideias. Bastante homework aqui, parte desse homework já foi resolvido no Zulip. Tivemos conversas legais. E a gente viu essa ideia novamente que a gente tinha encontrado em álgebra sobre construção, quando podemos abordar uma coisa bottom-up ou top-down. O bottom-up ficou para vocês, o top-down eu dei uma ideia aqui sobre quando a ideia de legal acaba sendo essa e não essa. Só que a parte legal aqui é que dependendo do que você considera legal, essa ideia de o que é melhor vai acabar se manifestando de outra maneira, e é bom começar a apreciar umas definições nesse nível de abstração aqui, e não ficar preso falando de menor ou maior, inclusive não confundir qual é a ordem relevante aqui. Vou já entrar novamente nos posits ou prosets. SR, quando a gente fala de prosets, a ideia é que tem uma pre-ordem. Quando eu falo de posets, a ideia é que tem uma ordem, ou uma ordem parcial, e a gente viu que no final das contas aqui é um poset, tem um conjunto estruturado, só que essa vez a estrutura dele não é uma operação com certas leis que podemos escrever com equações, então está fugindo muito dos terrenos de álgebra. A estrutura que eu tenho é praticamente uma ordem, então as leis que eu tenho são essas leis que são escondidas aqui, duas leis aqui, três leis aqui, e novamente tem essa ideia de confundir o post-set com seu carrier set quando isso é conveniente, esperar que vai ter um certo assim, type coercions que vão acontecer automaticamente, e todas essas coisas. E fechamos essa aula eu reclamando sobre uma não reclamação de vocês, que vocês não cobraram para mim falar quais são as setas nesse mundo, as coisas que nos levam de um post para outro post. Precisamos começar a apreciar essa ideia. Se eu falar só quais são os objetos de interesse aqui, eu não sei do que eu estou falando, porque na verdade o que vai acabar dando a alma nesse mundo, característica do mundo, são as setas e não os objetos. Inclusive, com os mesmos objetos, posso conseguir mais que uma seta interessante. Nesse caso, o que a gente achou aqui de interessante foram todas essas funções do carrier set para o carrier set, tais que não ignoram a relação, mas preservam a relação, e isso significa exatamente que a F preserva essa relação, que se por acaso você pegar dois caras que eles comparam, esse cara é menor ou igual ao desse, então as imagens deles, quando eu vou traduzir para cá, as imagens deles vão continuar sendo comparáveis na mesma ordem, certo? A imagem desse cara vai ser menor ou igual da imagem dessa cara. Okay? A gente chama isso preserva a ordem. Sim, Francisco? Quando começa a ter quando começa a importar a ordem que você está olhando nisso, sim, então já vou aproveitar isso para mais uma definição, que eu vou fingir que eu dei essa na aula anterior, porque o lugar fica melhor dar essa definição aqui. Então vamos lá, o que seria, o que eu quero fazer aqui, vamos esquecer um pouco isso, o que eu queria fazer é definir mais uma noção aqui, que vai ser quase a mesma coisa, por isso estou aproveitando aqui, vou só trocar a ordem aqui. Então aqui não seria AP, seria aqui, mas eu não vou falar preservar, porque vou ter um typero, certo? Preservar significa que do meu domínio começou, eu estou preservando isso lá na imagem. Então a palavra que vamos usar aqui é refletir. Refletir o verbo refletar, refletir, né? Refletir, ok. Então ela reflete, né? F, reflete. Mas aqui a gente viu para o que a gente escolheu para ser as setas nesse mundo são aquelas que preservam, certo? Aquelas que concordam com a direção que estamos pegando a F. Ok. Alguma dúvida sobre essa nova definiçãozinha? Por enquanto não vou precisar dela, mas é bom saber o vocabulário.
Eu perdi uma linha aqui de algum canto. Foi, ok. Bem, uma coisa boa para ver antes de ver exemplos de possets, que seria uma coisa importante para fazer, é destacar os diagramas Hasse, que são as maneiras que a gente tem para desenhar possets. É o equivalente que a gente faz em funções para desenhar o diagrama interno delas, e relações a mesma coisa. Então, quero achar uma maneira que eu possa desenhar. E a gente já conheceu isso, na verdade, em FC1, quando a gente estava estudando uma ordem. A gente viu uns raças de duas ordens interessantes nos números inteiros. Mas, vamos lá. Qual seria a ideia? Eu vou desenhar coisas como essa aqui. Eu vou dar os nomes, sei lá, o A, o B, o C, o D. Posso desenhar coisas como essa aqui. E eu vou botar umas gostaria de botar setinhas, ok? Normalmente eu deveria botar setinhas, para ser justo. E se eu dar essa coisa, eu tenho muita informação aqui. Posso falar, seja o posset definido a partir desse raça. Como que eu vou extrair toda a informação do posset? Bem, eu preciso saber qual é o carrier C dele. Qual parece que vai ser o carrier C dele? O conjuntinho ABCD, exatamente. E eu preciso saber como que eles se relacionam. Então, para quaisquer dois que eu vou escolher lá, eu preciso saber se relacionam ou não. E a coisa interessante aqui é que não estou usando, na verdade, o diagrama interno de uma relação, porque eu posso aproveitar o fato de que estou num posset e quero evitar botar certas setinhas. Vou precisar tomar um cuidado sobre como desenhar isso. Não é botem os bichinhos, botem umas setinhas lá e você tem um diagrama de raça, porque ele precisa corresponder numa ordem, num posset ou num proset, ok? Então, uma convenção que temos é que estabelecemos uma ordem de crescimento dessas coisas. Então, a maioria dos diagramas Hasse que eu vou usar aqui, vamos concordar que eles crescem para cima. Então, em geral, a direção de crescimento dos Hasse que eu vou usar aqui vai ser essa. Ok? Faz sentido? Então, isso significa que eu não sou obrigado a botar essas cabecinhas, porque se eu olhar nessa coisa, eu entendo que ela está subindo, e ela está subindo. Por outro lado, se eu botar uma coisa dessas, eu estou meio perdido. Não sei se é para ser o D menor ou igual de F ou F menor ou igual de D. Em vez de estabelecer mais uma direção de convenção e falar, ok, subindo ou direito, blá blá, a gente vai simplesmente proibir esse tipo de coisa. Nunca vamos escrever isso, porque é confuso. A gente vai só ter uma direção de crescimento. Normalmente as coisas crescem ou de baixo para cima, esse é o mais comum quando você estuda ordens, ou de esquerda para direita, às vezes de cima para baixo, quase nunca de direita para esquerda. Mas ok, a gente vai ter essa convenção aqui, vamos usar diagraminhas aqui. E agora a pergunta é, supostamente com esse desenho, você sabe responder para quaisquer dois bichinhos que eu vou te perguntar se relacionam ou não. Então, se eu te perguntar sobre o B e o B, eles se relacionam ou não? Mãos. Quem acha que relacionam? Quem acha que a resposta nessa proposição é válida? A R seria essa relação, certo? Relaciona o B com ele mesmo. E quem acha que é inválida? Tem 4 contra 4 e um meio indeciso. Pelo fato que estou num posset, a convenção é que eu não vou escrever todas essas coisas, porque eu sei que são reflexivas, então a ideia aqui é que relaciona o mesmo. Pelo mesmo motivo, se eu perguntar se o A relaciona com o D, com a resposta sim. Por que sim? Eu não desenhei essa seta. Inclusive, se eu tivesse desenhado essa seta, eu falaria que esse não é um diagrama Hasse. Okay? Precisamos ser bem rígidos sobre o que permitimos para desenhar, para, de fato, conseguir extrair todas as informações que podemos. Então, seria proibido desenhar essa seta, porque eu já sei essa informação pelo fato que o A é menor ou igual do C, o C é menor ou igual do D. Eu sou num posset, transitividade. Então, eu sei que o A, no final das contas, é menor ou igual do D, sem ver essa seta. Ok? Inclusive, como falei, nem vão ser setas, vão ser só linhas, ok? Então, mais uma pergunta, se eu quero comparar o B e o D, qual seria maior aqui? Entre esses dois. Qual a resposta? Alguém queria dar? Mãos?
Yasmin? Eles não são comparáveis. Quando a gente tem uma ordem, em vez de falar não relacionam, a gente fala eles são incomparáveis, certo? Mas está certo o que tu falou. Sim, nem o B é menor ou igual de D, nem o D é menor ou igual de B. Para você decidir se uma coisa é menor ou igual, basta você começar nessa coisa e ver se tem um caminho que você pode ir subindo só até chegar nela. Então, a A é menor ou igual de D graças a esse caminho. O C é menor ou igual de D graças a esse caminho. A A é menor ou igual de B. E a única coisa que falta aqui é que o A é menor ou igual de C. Além das reflexividades. Ok? Faz sentido tudo isso? Ok. Quero esclarecer quando é que eu vou desenhar uma seta. Então, capturar essa ideia. Eu vou definir a relação de E coberto por, que eu vou denotar assim. Isso significaria A coberto por. E o que significa isso? Primeiramente, significa que o A é menor ou igual de B, com certeza. Mas, praticamente, quero falar, se era para eu desenhar um raster, eu deveria desenhar essa linha. Alguém tem uma ideia como poderia capturar isso? Quero ver mais. A ideia é, então, não vai ser a definição essa, mas você pode pensar que o A é coberto por B se de fato tem uma linha no diagrama correto raster. Jamile? Podemos fazer isso, de fato. Será que podemos descrever a mesma ideia sem negatividade assim? Em vez de falar não existe alguém infiável, Olivia? Se existe alguém enfiado a ele mesmo. Ele quem? Por que não o A? Opa, É isso, ok. Então, além disso, para todo infiável cara do meio, eu vou chamar ele M. Se você tem A menor ou igual a M, menor ou igual a B, sabemos o que significa isso? Todos? Ok. Então, o que você pode concluir? Não necessariamente M igual a A, pode ser que é M igual a B, ok? Então, olha o que eu vou fazer. Ok. Dá para entender que esse para todo está capturando só o M, nada mais. As outras coisas já estavam abertas, o M é o único que chegou do nada, provavelmente é porque ele está sendo capturado, e dá para escrever então A igual a M, ou M igual a B. Faz sentido? Ok. Então sabemos desenhar as coisas com esses diagramas de Hassen, e eu quero ver, agora que tenho isso também, uns exemplos de possets. Alguém pode me dar uns? Sem dúvidas, antes de ver exemplos. Ok. na questão do diagrama, se quiser falar, por exemplo, que eu dei em relação com você também, Estou estando num posset, agora vou falar sobre possets. Estando num posset, se por acaso C é menor ou igual de D e também o D é menor ou igual de C, isso significa o quê? São iguais, certo? Então, na verdade, é assim. Esqueça isso, seria C igual a D aqui. Um pontinho só. Quando estou num proset, faz sentido ver essas setinhas. Nesse caso, eu quero aproveitar as setinhas mesmo. Mas a gente vai desenhar posts principalmente aqui, então isso não vai acontecer. Um caso bem clássico de prosets é o que a gente desenhava em FMC1 sobre os inteiros com qual relação? Eles são um proset, não um poset. Uhum. O divide mesmo. Então, com o primeiro exemplo, ok, antes de ver isso, talvez faz mais sentido ver teu conjunto favorito de números, exceto se esse conjunto favorito de números, que seria justo, são os complexos.
Porque não temos uma ordem padrão nos complexos, mas aqui, se você considerar qualquer um deles, poderia enfiar até os algébricos lá, mas isso teria algo para pensar aqui, que eu não quero pensar agora. Junto com a ordem que aprendi no ensino médio, esses são exemplos de posses. A única coisa que eu preciso verificar é que é reflexiva, ah, simétrica, antissimétrica e transitiva, e ela é. Todas essas relações que conhecemos de ordens. E a ideia é generalizar essa ideia. Inclusive, eles são exemplos ruins de possets. Alguém pode falar para mim por quê? Francisco? Francisco está fazendo essa coisa, esse movimento assim com a mão, e tem razão. São ordens totais ou lineares, como são chamadas, exatamente porque o resto delas parece uma linha. E nesse sentido, não é que eles não são, mas exemplos ruins porque se a gente é para abstrair e conseguir certas ideias legais, vão ter propriedades muito mais do que seria interessante ver. É pelo mesmo motivo que não faz sentido pensar que um exemplo bom de grupos seria os inteiros com a soma, porque isso seria, na verdade, um exemplo bom, talvez, de grupo comutativo, mas isso não significa que não é um grupo, mas apenas não um grupo guia muito boa. Nos inteiros, agora outro exemplo, seria o que o Levi falou, posso pegar os inteiros juntos com a relação de divide. Okay? Preciso saber que ela é reflexiva, blá, 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 e agora estou vendo que, na verdade, é um proset ou um posset. É um proset, ok? Por quê? Porque não tenho exemplo para me convencer que não é antissimétrica. Antissimétrica significa que vou achar um A que relaciona com B, o B relaciona com A, mas eles não são o mesmo bicho. Alguém? O teu exemplo precisa ter um A e um B, né? André? Tu confundiu as tuas palavras. O 2 divide o... Por que se importa com isso? E o que mais se importa? E o menos 2 divide o 2, ok? Esse é o ponto. Você tem o 2 divide o 2, o menos 2, o menos 2, o fato que o 2 divide o 2 aqui é irrelevante. O menos 2 divide o 2, mas de fato os inteiros eles não são iguais, ok? E uma dica sobre o que fazer, como justificar essa palavra, tinha esse homework aqui, justificar o pré-ordem. O Leo comprou uma briga boa aqui porque estava falando que não é um nome bom. Depois percebi que a coisa ruim seria se eu tivesse pedido justificar essa parte. Porque alguém pode falar porque ela vai virar uma ordem, talvez ela vai virar uma relação de equivalência. Mas o que eu estou pedindo justificar é essa parte. Então, supondo que alguém chamou essa de preordem, justificar esse pré. E o pré significa que se eu começar como um pré-ordem, eu vou conseguir de fato chegar numa ordem de alguma maneira. Mas não é tão óbvia qual é essa maneira. Alguém tem alguma ideia, nesse exemplo, qual vai acabar sendo a ideia para chegar numa ordem? Então, estou nos inteiros, é uma pré-ordem, o divide aqui, eu quero chegar a uma ordem. Qual seria a ideia aqui? O que falta é antissimetria, certo? Ok, o que eu vou fazer? Olha, como é? Fechar, em qual sentido? Ah, não, agora entendi o que você está falando, porque assim você vai acabar falando que ainda mais deles relacionam o A e o B, mas o que eu precisaria aqui, não é que eles relacionam, eu precisaria que são iguais para ela ser antissimétrica. É. Seria legal se eu tivesse uma. Pergunta seria o que eu faria com ela.
Ok, tá, ok. O Olívio está dando as respostas certas. Então, qual seria essa relação de equivalência? Falta uma pergunta para ver. Então, se eu tivesse uma relação de equivalência legal, vou chamar assim, eu poderia pegar os inteiros e falar, ok, vou quocientar por isso, e esse vai ser o mundo da minha nova ordem. E agora a pessoa falar como que eles relacionam lá. Essa pergunta, a primeira seria qual seria essa relação? Quando é que eu vou considerar dois inteiros equivalentes, iguais, entre aspas? Qual módulo? Parece essa ideia chegar do nada, porque, ok, tem a ver com divisibilidade, o que você está falando, mas você vai precisar escolher um módulo, concentrar eles, você vai acabar perdendo, meio abusando e esquecendo a alma da tua ordem original. Tua ordem original aqui é a divide, ok? André? Ok, acaba sendo equivalente do que deveria. Mas falei, como assim? Quando é que o A é equivalente ao B? quando o módulo de A é igual ao módulo de B. Ok, você está usando uma ferramenta meio estranha, acaba sendo equivalente com a coisa ideal aqui, mas a coisa ideal aqui, intencionalmente falando, seria o quê? Porque, inclusive, essa ideia que você está falando aqui, o que acontece se no teu mundo não tem módulos? Os inteiros têm módulos. Você pode falar, você perguntou sobre os inteiros, mas na verdade eu perguntei antes aqui sobre qual que é, process, certo? Preordem. Seria o que a coisa certa aqui? Como é? Não, 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 tu tá em outra disciplina. Por quê? Porque você está ainda lembrando de operações. Toda a ideia aqui é que a gente não tem nenhuma operação, podemos comparar, mas não tem como comparar nem vezes que tu falou, nem inverso, não tem essas coisas. Jamil? Tá ok. Olivia, quando é que o A vai ser, vai ser considerado equivalente ao B, sim? Ok, no mundo geral seria o quê? O A vai ser relacionado com B, isso vai acabar significando que o A é menor ou igual de B e o B é menor ou igual de A. Ou seja, se por acaso acontecer esses redemoinhos aqui, dois bichinhos onde fazem isso, vou falar, ok, esses vou considerar o mesmo. Para todos os bichinhos que não fazem isso, qual vai ser a classe equivalência deles? Qual é? Eu vou falar, considero nos inteiros dois caras equivalentes se um divide o outro e vice-versa. Se dividem entre si. A gente chamou eles de sócios, certo? A pergunta é quais são as classes de equivalência formadas a partir dessa relação de equivalência? Aqueles que são Não é? iguais e que não são. Como é? Fale. Os que são iguais e os que não são. Os que equivalem e os que não equivalem. Não consegui ouvir nada. Não entendi a pergunta. Pode ir. Sim, ok. Eu estou começando num process, certo? E a ideia é que ele não é necessariamente um POSIT. Como pode ser que ele não é um POSIT? É porque certas coisinhas aqui, sei lá, são, tem redemoinhos. Então esse cara aqui, talvez, mas ele volta para relacionar com ele também, certo? Então a pergunta seria, qual seria o domínio, o carrier set do POSIT que eu quero criar aqui? A gente entendeu quem vai ser a relação. O Olive falou que vamos pegar esse conjuntinho aqui e quocientar por ela, mas para quocientar, a pessoa precisa visualizar qual a partição correspondente, certo? Então, quem vai ser igualizado aqui é como vai ser essa partição. Quantos membros vai ter essa ordem aqui? Sim, minha original era essa aqui. Não. Por que três? Os três de baixo que não. Não. Se eu botar esse de baixo, significa que, por exemplo, esse cara minhoca com ele. Para minhocar, significa que tenho ida e volta entre dois. Não tenho. Com qual a classe equivalente, de equivalência desse carinha aqui? Ele mesmo. E desse carinha aqui? Ele mesmo e ele mesmo. E esses dois vão entrar numa coisa. Então, como vai aparecer o raça dessa nova coisa? A nova. Eu estou indo desse proset para um poset. E os detalhes, depois dessa grandona dica, vão ficar para vocês. Então, vai ser
Inclusive, não tenho nenhuma razão de desenhar isso aqui. Seria melhor ter desenhado assim. Ok? Então, como vai aparecer esse carinha? Vai aparecer assim. Vai ter esse cara. Opa. Vai ter esse cara e esse cara e esse gordinho aqui. E qual vai ser o raça? Sim e assim. Então, esse carinha aqui é incomparável com qualquer um desses três, e esses três estão na comparação que eu estou vendo lá, ok? Ainda é homework isso, porque eu preciso definir isso de uma maneira, sem assim desenhos, de uma maneira mais legal. Ok, então, vamos lá voltar aqui em exemplos. Barra construções, porque vamos lá ver uma coisa que sempre vira um ponto interessante. Se eu tenho um conjunto A, eu posso ver o parse de A e vou ordenar ele com qual relação? Inclusão. Faz sentido que essa coisa é um poset? Ok. Se eu tenho um conjunto de alfabetos sigma, e muitas vezes é usado esse sigma para denotar um alfabeto de símbolos, a ideia é que, provavelmente vem da palavra símbolo mesmo, e a ideia é que, ok, é um conjunto finito de símbolos, a maioria das vezes é finito, pode passar no 0 e 1, pode passar no ASCII, ou no Unicode, não sei. Pense num conjunto de símbolos, e a ideia é que ver o que você pode fazer formando strings desses símbolos, onde, não sei se lembramos dessa ideia, mas se botar aqui um asterisquinho, qual conjunto é esse? É o Clean Star, sim, esse é o nome dele. Bom, não lembro se a gente, não, nessa disciplina não foi porque acabou de começar essa disciplina, então vou reescrever aqui, que é de onde vem a notação de estrelinha para as expressões regulares também, que também, e a pergunta é, qual a definição disso? Alguém? Sim, André? Todas as possíveis listas de tamanho infinito. Onde? Cadê o sigma? Do conjunto Do conjunto de sigmas. de sigmas. Quando você fala lista, você precisa falar o tipo dos elementos da lista, certo? Então, os bichinhos da lista vêm do sigma, certo? Ok? Então, aqui seria, eu vou escrever assim, strings finitos feitos de quê? Isso tem regex também, né? Regular expressions. As notações que vêm lá, que você está vendo em regular expression de asterisco e do maisinho e tudo mais, vem de lá, os strings finitos. Como falo agora? É no alfabeto ou do alfabeto sigma? Vou falar sigma strings finitos. Oh, pronto. Faz sentido se escrever sigma strings? A ideia é que vem eu estou denotando o alfabeto, certo? A ideia é que esse é o alfabeto. Alguma dúvida sobre esse conjuntinho? Ok. Se eu quero falar sei lá, os stringuinhos que têm um certo tamanho, eu poderia escrever aqui sigma 5. Faz sentido que isso é apenas o quê? Sigma, cross sigma, blá, 5 vezes, ou seja, as 5 tuplas de sigma, 5 cópias de sigma, ou seja, posso ver isso como strings de tamanho 5 feitos por símbolos de sigma. Em vez de escrever, é só uma coisa, anotação, mas não, essencialmente é a mesma coisa. Em vez de escrever, sei lá, 0, 1, 1, 0, 1, supondo que meu sigma é o 0, 1, eu vou, se eu quero falar de strings, provavelmente eu vou escrever isso assim. Ok? Faz sentido isso? Ok. Uma maneira alternativa de denotar essa coisa que eu estou definindo aqui seria no expoente especificar que quero todos os sigmas que satisfazem uma relação de ordem ou tamanho deles. E aqui seria menores de ômega. Alguém lembra esse ômega? Como é? Ou naturais com qual ordem?
A padrão. A de sempre, ok? Esse é ômega. E ômega seria esse carinha aqui. Então, faz sentido que essa coisa é uma outra anotação para o mesmo conjuntinho aqui? São todas as strings de tamanho, qual a largura dos strings? Menor que ômega, ou seja, finitas. Ok? E isso me permite muito facilmente também falar essas coisas sem sequer definir, vocês vão saber quais são. Qual é esse? Infinitos, só que é cardinalidade N, sim, a ideia então, eu vou tratar eles como strings, então as operações que tenho neles é as mesmas que tenho nos strings. Solicitar, só que aqui tem uma pergunta para cada natural. Enquanto aqui tem uma pergunta até no sigma 5, eu tenho uma pergunta, posição 0, 1, 2, 3, 4, certo? Acabou. Então, se eu pegar um string aqui, a ideia é que a interface que eu tenho com esse string é exatamente isso. Pergunta qual o caráter dele na posição, qual que é o natural que eu vou escolher. Certo? Faz sentido isso? A todos? Ok. Sim. Eu quero usar ele nesse contexto de comparar coisas. Então, não quero botar aqui uma coisa que tem tipo apenas conjunto, como é os naturais. Quero botar uma coisa onde eu vou acabar comparando. E daqui a pouco a gente vai ver como pensar no próprio 5, no 4 e tudo mais, como ordens também. Então, não vai ter mais um type error se eu pensar que estou comparando com o omega. Quero comparar, estou falando as strings cujo tamanho é menor que o comprimento do omega. Me deixa escrever isso. O comprimento é com U ou com O? É com O? Ok. É falar oi, né? Ok. O comprimento tem alguma palavra em português para... Não quero falar menor, quero falar shorter. É mais curto, é isso. É mais curto, obrigado. Mais curto que... Na verdade, se eu falar curto, já é implícito que eu estou falando de comprimento, né? Então seria as strings que são mais curtas que o omega. Bem melhor. Mais curto que todo mundo gostou, que é omega. Então, se eu tivesse essa... porque eu estou preferindo omega aqui? Não faz sentido falar mais curto que os naturais. O natural em conjunto ele não tem comprimento. O omega é o naturais munido com essa ordem e ele tem um comprimento porque se você visualizar ele vai ser essa linha aqui, certo? Então esse comprimento aqui seria um comprimento omega. Faz sentido? A gente vai falar um pouco mais sobre essas ideias de ordinais, omega é um ordinal, um pouco mais para frente. É infinito, mas a gente já sabe, supostamente, desde estamos suspeitando que não faz sentido nunca falar que existe um infinito só. Tem infinidades diferentes, a gente percebeu cardinalidades diferentes que têm a ver com tamanhos de conjuntos e também temos infinidades em questão de comprimentos mais longos, certo? E a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Não quero entrar nesse assunto agora. É sobre esse assunto? É sobre sim. Ok, fale, vamos ver. Eles merecem mesmo ter sete nomes, porque, tipo, Quem? Se merece quem? ter sete no nome, sete de conjunto. Aham. Quem tem set aqui? Não, ninguém tem set aqui. Tá falando a palavra posset? É. É porque posset vem de partially ordered set. Então, é um conjunto junto com uma ordem parcial, por isso que é chamado posset. É mais que set. É posset, certo? Ok? Porque eu tava pensando, tipo, que ele ter conjunto no nome seria meio contraditório, porque ele tem ordem e... Mas por isso o nome não é só conjunto. Se eu chamar de conjunto, eu concordo contigo. Mas falo conjunto,
junto com outras coisas mais, certo? É um conjunto parcialmente ordenado, tem mais coisa, tem estrutura, certo? Uma relação. E então espero que vocês entendam também o que significaria essa notação também. Seria o conjuntinho de alguém? De quê? Vamos dizer que não sei, curta e tudo mais, que era uma coisa que todo mundo ia entender. Não, essa coisa que eu quero evitar. Seria. Quero falar nesse idioma que todo mundo entendia antes da aula de hoje. Já viu ele? Exatamente. Todas as strings feitas com sigma string, certo? De qual tamanho? Finito ou infinito? Ok? Faz sentido? Bem. Não? Quero juntar. Efetivamente, isso seria. Acabaria sendo igual. Não é a intenção dele, certo? Mas acabaria sendo igual. Todos os finitos junto com os infinitos. Ok? Exemplos de um habitante aqui seria, sei lá, a string que só tem zeros para sempre. Outro exemplo seria a string que tem 3 zeros separa. Okay? Esse é um habitante desse cara e esse é um habitante desse cara. Só que esse cara tem todos os habitantes lá, ok? Alguma dúvida? Ok. Alguém consegue pensar uma ordem legal nesses conjuntinhos aqui? Ok, bora lá. E sim, é apenas uma outra notação, porque o clean star é muito famoso, muito legal, tudo mais. Nenhum problema com ele. Só que eu não conseguiria elaborar de uma maneira consistente com os próximos conceitos que eu quero falar tão legal. Agora, por exemplo, eu já posso escrever sigma menor de 5 e você sabe quais strings são. Por enquanto são só conjuntos, porque então são irrelevantes ainda, porque eles não têm ordem. E a minha pergunta agora é: será que podemos munir esses conjuntos com alguma ordem legal para eles virar objetos do nosso interesse atual? Não faço ideia nenhuma de onde a gente vai conseguir essa ordem. Isso não tem nenhuma obrigação. Por enquanto, eu estou estabelecendo apenas quais são os bichinhos. Eu boto um bocado de bichinhos, chamei assim ou assado, aqui é a mesma coisa. Outro bocado de bichinhos, chamei assim. Outro bocado de bichinhos, chamei assim. Tenho, então, 3 conjuntos de bichinhos. Para cada um deles, eu estou perguntando, alguém tem alguma ideia como que poderia definir uma ordem legal entre eles? Não questão, estou falando na anotação, o que está escrito, certo? Sim. Esse bichinho aqui seriam os strings finitos. Vou escrever assim. E aqui seriam os strings finitos ou infinitos. Não, e não tem como ser. Ou. Posso enfatizar que essa infinidade que estou usando aqui é a omega infinidade, mas esquecem isso por enquanto. Isso vai só confundir. Por isso eu vou escrever isso com cinza, para confundir pouco e não muito. Ok, vamos lá. Agora dúvidas. Na verdade, minha dúvida está continuando. Mais curto que ômega, então okay. O mais curto que ômega seria essa coisa. Esse seria exatamente tão largo, não é largo, é tão comprido quanto ômega. E outro seria menor da comprimento do ômega, ok? Bem,
Sim, já me lê para responder ou dúvida? Sim, pode responder. A ordem lexicográfica, ok. Vamos lá, como que seria essa ordem lexicográfica e por que eu não posso fazer isso agora? É uma ideia muito boa, mas não serve aqui porque o que pressupus sobre o sigma? Tá, talvez deveria ter enfatizado isso. O que eu sei sobre esse sigma? São símbolos. São só símbolos. Eles não são símbolos junto com uma ordenzinha. Os alfabetos que a gente usa normalmente vêm junto com uma ordem, inclusive essa ordem total, onde está mandando, será que o zero é menor que o 1, você precisa ver a tabela de ASCII ou de Unicode para comparar vários outros símbolos. Se você está passando um alfabeto, sei lá, o A é menor que B, ou menor que C, blá, blá. Tem uma ordem. Se eu tivesse essa coisa, de fato eu tenho como munir esses conjuntinhos com uma ordem lexicográfica. Ok? E tem mais uma ideia lá, que eu quero ficar um pouco nessa ideia. Então vamos fingir, não está certo porque o sigma não sei nada sobre o sigma. A única coisa que eu posso fazer no sigma é comparar os símbolos. Se são, não comparar no sentido de ordem, perguntar se são em distinguir, certo? Então, supondo que eu tenha uma ordem nos meus símbolos, eu posso fazer mais coisas. E já eu quero aproveitar essa resposta da Jamile, porque vai acabar sendo a construção legal de possets daqui a pouco. Onde eu vou começar como um posset em vez do sigma, eu vou querer o que eu posso fazer, certo? Vamos lá então. Qual seria uma ideia lexicográfica? Se eu tivesse ordem no sigma. Qual seria uma outra ideia? Aqui é se o sigma fosse ordenado, todo mundo conhece a lexicográfica? Todo mundo sabe o que significa lexicon em grego? Dicionário. É a ordem que é usada nos dicionários, por isso é chamada lexicográfica. Compara o primeiro caractere, e se por acaso já consegue perceber uma diferença, você vai saber sobre o resto, você não vai olhar mais. Se por acaso no primeiro caractere são iguais, consulte a segunda posição e por aí vai, ok? Essa é a lexicográfica. E aqui era uma outra ideia. Peraí, porque o Livre já estava querendo responder antes de saber que o sigma foi ordenado. Tua pergunta é a mesma que você queria dar? Ignorando o sigma ordenado? Eu tenho várias respostas que o senhor fez como funcional. Então, eu lembro de várias formas de ordenar. Ok, vamos lá. Peraí, um segundo. Vamos lá, então. Outra pessoa, por enquanto. Tem alguma outra ideia sobre como ordenar meus strings se o sigma fosse ordenado? Certo? Ele tem uma ordem. Jamile, fale. Sim. Então, ainda quero entrar nesse mundo onde você pensou o sigma numa certa ordem, o símbolo 0 é menor que o símbolo 1. Nem precisa ser total, em geral não vai ser total, mas vai ter uma ordem. Ok, mas nesse caso o sigma não importa. Ok, e essa é uma maneira importante para ganhar ordens. Se eu conseguir qualquer função que sai do meu mundo para um conjunto que é ordenado, eu posso consultar as imagens. Então, qual é a função que eu estou pensando aqui? Ou tu está pensando aqui para consultar? Além, certo? Exatamente. Então, uma maneira seria, mas isso serve, ok, porque a primeira resposta da Jamile não é legal, por quê? Porque ela está pressupondo que o sigma tem coisas. A segunda não é legal porque ela não está aproveitando nada do que temos aqui. Serve para qualquer conjunto. E nesse sentido você pode falar, então é mais legal ainda. Estou contigo, tá? Mas quero achar uma que aproveita o que temos sem aproveitar o que não temos. Então, o que a Jamile deu mais aqui seria para qualquer conjunto A, sem saber nenhuma ordem nele, se eu conseguir uma funçãozinha para um proset, P, então posso ordenar os bichinhos do A também, consultando essa função. Quero comparar o A com a linha, vou passar eles para o mundo do poset, vou perguntar lá o que acontece com as imagens, e vou falar isso acontece com o A e a linha. Tá? Mas isso vai ser para depois, vamos deixar isso para cá. Então, qual seria mais uma aqui ainda, se o sigma fosse ordenado? André? Aquela string que tem o Aqui é... maior valor, o maior caractere.
Aqui você está pressupondo ainda mais que a tua ordem tem um máximo, não todas as ordens têm máximo. Aqui a ideia, vou falar o nome dela, vou consultar alguém. Na verdade, Olive, qual é falar? Da ordem depois da lexicográfica, Aham. ao contrário? Não serviria muito bem aqui. Serviria apenas para aqueles que têm. Boa sorte tentar isso aqui, primeiramente. Ok? Mas seria apenas para aqueles que têm um fixo tamanho L. Porque se eu falar todas as strings menores que 5, não é muito claro qual você vai comparar. Você vai comparar como se eu pegar essa aqui e quero comparar com essa e é antilexicográfica, o que eu vou considerar? Que essa foi a última? Sim, talvez. Se você considerar assim, dá certo. Mas, assim, enfim, tem uma certa confusão. A antilexicográfica normalmente está pressupondo que vamos conhecer ela também, daqui a pouco, numa maneira mais legal. As duas coisas, que, junto com a antilexicográfica, três, que eu vou usar aqui. Qual seria a outra ideia? Seria ou point-wise ou component-wise. Também chamada point-wise. Onde eu vou comparar ponto por ponto e eu vou falar que um string é menor ou igual que o outro se em cada posição do string acontece que é menor ou igual a isso. Então, não é como a lexicográfica, que eu vou comparar favorecendo o primeiro lugar, segundo favorito, terceiro lugar, terceiro favorito, por aí vai. Para falar que uma string é menor ou igual, blá blá, ou uma coisa dessas, eu vou precisar saber que em todas as posições eu tenho esse correspondente relacionamento consultando o sigma. Mas toda essa coisa vai acontecer depois, onde meu sigma vai ter vai ter ordem, que nem vou chamar sigma exatamente, porque quando uso sigma, quero enfatizar normalmente que estou apenas considerando um símbolo, certo? Então vamos deixar isso para o futuro relativamente próximo. Voltando aqui, qual seria uma ordem? Outra pessoa? Quero comparar strings, achar uma maneira de comparar strings. Não com qualquer maneira doida, mas uma maneira que é reflexiva, transitiva e antissimétrica. Sim, André? Pertence? Type error. Contida também é type error. Qual a palavra que você quer falar? Use a palavra certa. Eu entendi o que você quer falar, tá? Aí estou cobrando a palavra certa. Então, a primeira coisa não faz sentido porque você falou pertence. A segunda é contida. Nenhuma das duas coisas aplica aqui type error. Ok? É um substring. Ok. Quase isso. Queremos uma coisa mais específica disso. Por quê? E a pergunta é se serviria isso, essa ideia. Então, ok. Substring, eu vou botar aqui. Precisamos de uma ordem para ter uma série de string. No caso seria É bem perto do que a André. Sim? Fala. a mistura das string com anagrama? Não, tá viajando demais aí. Seria prefixo. Se uma coisa. Não é isso, não. Calma aí. Prefixo, sufixo, anagrama. Sim. E a gente vai escrever isso assim. Um S. Prefixo. Todo mundo entende o que significa um string prefixo de outro? Não? Esse aqui, o string é de S. E esse aqui. Vamos supor que aqui tem mais. Eu vou falar que o S é prefixo de T se e somente se todas essas coisas aqui são iguais. Então, como poderia definir de uma maneira mais legal isso? Se existe uma continuação C, tal que se eu pegar o S e concatenar o C, vou chegar no T.
essa relação de prefixo, eu acho que não é bem comum isso, você não tem... qualquer linguagem que você usa em strings vai ter uma coisa, sei lá, ponto is, prefixo of. Eu acho que o senhor deu quase esse. Ué? Não, eu acho que o senhor deu isso aqui. O quê? Ah, ele já fiz, sim, com certeza a gente fez uma coisa aqui, assim lá. Não todo mundo estava lá, então vamos lá. E a pergunta é, obviamente, verificar que essa coisa merece esse nome. Precisa ser reflexiva, qualquer string precisa ser prefixo dele, precisa ser antissimétrica, se eu tenho S, prefixo de T ou T, prefixo de S, será que eu posso concluir que S é O ou T? E qual é a outra coisa? A transitividade. Se eu tenho S, prefixo de S linha, ou S linha de S duas linhas, então S deveria ser prefixo de S duas linhas, tá? Coisa para verificar. Sim, Yasmin. Tem a ver conseguir essas propriedades com estabelecer necessariamente prefixo. Você só indicar Não entendi esse. poderia ser uma substring. Esse é outro Romulo para ver se o substring também funciona. Cuidado, aqui tenho para satisfazer vários conjuntos. S, S e S. Ok? Bem, dúvidas? Sim. Prefixo. Ok? A gente usa várias como simbolizinhos, por exemplo, S aqui, sei lá, com pontinhos, com duas coisas. Variamos. Todas têm normalmente uma direção lá, e a ideia é que convém uma ideia que, em um certo sentido, essa ficou abaixo da outra, é menor que a outra. Sim. Isso aí é com prefixo, mas dá para fazer com ela no meio da palavra também. No meio, exatamente no meio? Não exatamente também, mas. Mas isso é o que tu falou aqui no Substring. Esse é o mesmo Romulo, certo? Entendi. E estou falando novamente uma, duas, três coisas que você quer ordenar com tua ideia. É definir o que é um substring. Não. Para o Substring vai ser fácil de definir, tá? Vai, ok. Existe também o sufixo, certo? Bem, agora posso continuar? Estamos ok sobre esses conjuntos? Ok. Essa ordem acaba sendo bem interessante pelo que parece de ordenar os strings assim. E acaba sendo bastante interessante se eu interpretar esses strings, especialmente se estou nesse conjuntinho aqui, onde eu posso chamar eles de streams também. A ideia é que eu observo os bits lá, os símbolos que estão chegando, nunca vão parar, mas cada vez eu consigo observar algo. E tem uma máquina aqui emitindo esses símbolos, e tem outra máquina lá emitindo esses símbolos, e talvez quero saber qual a string que cada uma vai emitir. E a ideia é que no primeiro dia eu vou ver esse símbolo e outro símbolo, eu vou falar, ok, elas concordaram, talvez são iguais, talvez não sei, blá blá. E um belo momento pode ser que uma para ou demora, certo? Aí, se eu estou aqui, não vai ser a questão de. Desculpa, se eu estou aqui, talvez ela vai parar e a outra pode ficar continuando. E se ela parar, sei lá, no terceiro dia, nos primeiros 3 dias, elas concordam, eu vou falar, então, essa que parou já, eu posso considerar que ela é um tipo de aproximação para a outra. Ela começou bem, começou com a mesma. A outra tem toda a informação que a curta tem e concorda com ela nesses dias que elas estavam dando informações às duas, e ela conseguiu dar mais informação ainda. É parecido quando você está lendo um número real, bit por bit, e talvez uma coisa vai parar lá, você fala, agora não sei, porque cada bit que eu vou ler, sei lá, vamos pensar que é binário, certo? E aqui o 0 e 1, eu estou vendo, quero saber onde que fica meu número, vou ver o primeiro bit, isso já vai falar para mim qual o intervalo dos dois é. Vamos dizer que o primeiro bit foi 0, então eu sei que estou aqui. No segundo bit que eu vou ver, vamos dizer 0 de novo, então eu sei que eu estou aqui. O terceiro bit é 1, então eu sei que eu estou aqui. Agora vamos dizer que parou essa coisa, não tem mais bits para emitir, essa só. Qual a informação que eu tenho sobre o meu real? É um cara aqui dentro, certo? Agora, se você considerar essa outra coisa que vai falar 001, sei lá, 01, por exemplo, ela é uma informação maior, ela concorda, não tem discordância com a primeira, ela tem toda a informação que a primeira tem e ainda mais informação, certo? Ela está falando que vai ser em alguma parte aqui dentro, concordamos? Faz sentido? Ok, nesse sentido, posso considerar que uma aproximou a outra. Se uma começar assim e a outra começar assim, ah,
como streams, não, esquecem os bits. Estão vendo os streams de coisas. Vou falar que são incompatíveis. Nem uma é prefixo aproxima a outra, nem a outra a primeira. Ok? Não, tem informação incompatível lá, tem briga. A mesma ideia exatamente serve para ordenar esses conjuntos aqui, que não estudamos muito bem ainda, mas é os conjuntos mais importantes para a computabilidade, que são, qual conjuntinho é esse? Alguém? Ok, o símbolo aqui ficou meio bugado. É esse aqui. Alguém? Exatamente. Todas as funções parciais. Lembramos o que são as funções parciais? Não necessariamente. Se eu falar não total, estou falando que com certeza consigo achar um cara que ela não responde. Cuidado, a parcial, ela não é obrigada a responder, mas se ela quiser responder a todo mundo, ela pode ser responder a todo mundo. Se eu quero enfatizar que tem coisas que eu não respondo, vou falar propriamente parcial. Parabéns. Então, essas vão ser a anotação que eu vou usar aqui. Eu posso escrever f de x igual bottom, é uma conversão boa para falar que ela não respondeu nada. Ou posso falar f de x, vou para o céu, sei lá. Isso, a gente pronuncia isso, a f diverge no x. Significa, ela não responde. Ela serve bem para modelar funções que a gente usa em programação. Muitas linguagens de programação, não todas. Tem linguagens que te obrigam a ser total. Mas, normalmente, você escreve uma funçãozinha, você chama, sei lá, função em Python. Você escrever uma coisinha, para certa entrada, pode ser que você nunca vai ver uma saída. Ou pode ser que vai explodir, vai criar uma exceção, sei lá, uma coisa assim. Mas estou mais interessado quando ela vai cair num loop infinito, por exemplo. E a coisa importante é que você normalmente não sabe disso. Se você não ter outra maneira para olhar no código dela, sei lá o que, você executou um programa, ele perguntou um número, sei lá, 42, pronto, enter. E agora você está esperando, e você não sabe, passando 8 dias, você ainda está lá, e vamos dizer que você não sabe o que está acontecendo, certo? Essa é a ideia que eu quero capturar. Pode ser, então se eu esperar 40 dias, não tenho o direito de falar que ela diverge lá, porque talvez no dia 500, ela vai, 41, ela vai falar, 42, aqui a resposta é 8, certo? Mas precisamos incluir esse tipo de funções na nossa conversa se a gente quer modelar procedimentos assim computacionais, ok? E a pergunta é como que eu vou ordenar essas coisas. É dúvida? Qual é? Não entendi. Tem que falar muito mais alto. Pelo que o senhor falou na hora da briga com não totais, não necessariamente teria que existir um lugar onde não retorna nada. Um negócio Eu estou falando que o sucessor, certo, é uma função parcial. O fato que ele retorna uma resposta para qualquer entrada não significa que eu não vou chamar de função parcial. Função parcial é um conceito mais geral do que função. Infelizmente, porque a etimologia da coisa e a gramática está dizendo que qualquer função parcial deveria ser função. Na verdade, quando você estuda muito computabilidade, esse tipo de coisas, você fala, vou falar sobre função e vou considerar parciais. Se por acaso ela é total, vou decorar com esse adjetivo para falar funções totais quando tem a extra propriedade da totalidade. Em matemática é mais comum considerar que quando a gente fala função, além de ser determinista, ela é obrigada a responder em tudo. Então, deveríamos chamar essas de outra coisa, em vez de decorar como um adjetivo, porque normalmente quando você pega o substantivo e você decora como adjetivo, ele continua sendo a coisa que ele era. Esse não é o caso aqui necessariamente. Certo? Então, faz sentido isso? Responde a tua pergunta aqui. Vamos lá. Qual seria uma ordem legal para considerar aqui? Alguém?
temos hora ainda. Vamos passar. Como é? Funções parciais. De A para B. O A e o B já são fixos, certo? Eu quero ordenar as funções parciais. E essas coisas todas... ok. Meu tablet bugou aqui. Não sei porquê. Ah. Ideias? Jamile? Então, você pode falar, vou pegar essas, vou contar, você vai reduzir para os naturais, responder os naturais. Em vez de dar o length, é estranho, ok, primeiramente, você não tem certeza sobre os tamanhos do A e B. O A e B pode ser muito infinito, sabe? Então, forma que a quantidade dos membros que eles divergem ou que eles convergem, que seria responder, não pode ser representada por um número natural. E considera uma função de reais para reais a vazia, aquela que não responde para ninguém. Ela diverge em quantos bichinhos? Tantos quantos reais, certo? Mas aqui não queria reduzir para uma outra coisa, queria diretamente consultar, pegar uma f e uma g, funções parciais, e decidir como que eu vou comparar elas. A ideia é praticamente a mesma que eu fiz nos strings. Não posso falar de prefixos aqui, porque as perguntas que eu faço nas funções não são qual é a tua primeira resposta e a tua segunda resposta. Isso acontece só se elas são, sei lá, de naturais, é para algo. Mas é qual a tua resposta para a pergunta azinho? Qual a tua resposta para a pergunta azinho linha? Por aí vai. Então, quando eu vou falar que a F é abaixo da G, e como ela é bem parecida com a outra coisa, vou usar até o mesmo simbolozinho para influenciar. Dúvida ou resposta? Pode falar. Um segundo. Esse mais uma dá a impressão que você está pensando em outro tipo de ordem, que seria irreflexiva. Não. É questão de... o 3 é menor ou igual ao do 3. Tá? Ok, qual seria aqui a ideia então? Converge? Que a F converge no X? Aham. O converge seria assim, ok? Converge, aham. Então, o G é isso? Ok, ideia inicial. Não. Ideia inicial é boa. Precisamos melhorar essa ideia. Qual o problema? Significa que eu vou considerar que a F assim, é comparável, ficou abaixo da G. Se por acaso, para qualquer X, a F converge no X, dá resposta no X, garanta que a G também que vai responder. Não o suficiente, quero mais algo. O que seria esse mais algo? Não, você está pensando também nessa ideia de ordem estrita. Todas as ordens que a gente tem aqui são reflexivas, certo? Se eu quisesse modelar a ideia de ordem a partir dessa ordem que eu conheço desde criança, eu falaria que ela será irreflexiva, assimétrica e sei lá o que, e transitiva, ok? Mas não é, nossa ordem aqui é sempre precisa relacionar cada cara com ele mesmo, certo? Então o que seria o quê? Ou o quê? Peraí, e teu ou tá dentro. Peraí, um segundo, porque vai roubar lá. O teu ou tá dentro aqui ou toda essa implicação ou algo? Não, já temos problema, porque isso significa que se essa aplicação acontece, você já vai falar, tá de boas. A F é menor ou igual a G. Não. Sim? Piorou, não. Sim. Quero adicionar algo. Não basta garantir. Essa coisa já é boa. Essa coisa precisa satisfazer, mas precisa de algo mais. Não basta cada vez que a F responde, a G responder também,
para falar que a F comparou com a G, ela ficou abaixo dela, Oliver? Quais? Exatamente. Então, o que vou falar aqui? Que continua? E onde fica a parêntese, quero saber? Isso aí. Se elas convergem, A minha pergunta é, a parêntese vai ser assim ou vai ser assim? A primeira? Não, vai ser essa. Ok. Então, se por acaso eu consigo uma informação da F perguntando X, da G também preciso conseguir uma informação e ainda mais precisa ser a mesma informação. Então, como vou escrever isso? Obrigado. E vocês vão ficar muito felizes que mas em vez de escrever tudo isso, sim, isso aí não é parêntese, é imagem. não é imagem, é outra palavra. Isso que eu ia escrever agora. Felipe está dizendo algo importante aqui sobre como poderia escrever isso. Parem a briga agora ou briguem interativamente comigo, com Manendamidu, que seria eu, mas seria aqui botar. Ele disse o seguinte. E acabou. Se eu ver a F como um conjuntinho de parzinhos x, fx, x', f', blá blá, se eu falar que esse subconjunto desse significa exatamente que eu consigo comparar todos eles, ok? Eles concordam, onde eles ambas são definidas concordam, pode ser que a G dá mais respostas que a F, mas elas precisam ser em forma compatível com a F, certo? Faz sentido isso? Ok. Quero definir também, ainda na mesma vibe aí, o que significa que a F e a G são compatíveis. Poderia definir também o que seria incompatíveis. Falar compatíveis são se eles não são incompatíveis. Vamos tentar talvez fazer isso. Alguém pode pensar o que seria incompatíveis? Mais mãos. Tenho duas funçãozinhas. Funçãozinhas parciais é sempre bom pensar como black boxes de programação. Estou capturando a ideia que talvez eu vou dar uma coisa lá, eu vou ficar lá esperando para sempre, nunca vou ver resposta, porque é um programa de Python que está executado lá. Ou de Haskell, certo? Haskell tem loops também. Sim, Olivia. A segunda coisa, incompatíveis. Não convergem em nada. Como é? Elas não convergem em nada. Não, se ambas não convergem em nada, são muito compatíveis. Inclusive, é a mesma função. Então, elas. Posso chamar também inconsistentes. O que não converge, elas não divergem. Não. Incompatível significa que eu obtenho informações de uma, obtenho informações da outra. Elas são diferentes. Preciso ter pelo menos um, não sempre. Preciso ter um discordo lá entre essas duas. Então seria, existe umazinho do A, tal que é. Aqui preciso tomar cuidado porque eu não tenho ainda definido o que significa igualdade. Por isso eu vou ficar usando essas definições aqui, porque o que acontece se eu rodar a f de x e ela falar a resposta é 42? Eu rodar a g de x e eu fico lá esperando para sempre. Considero essa coisa incompatibilidade? Não, porque a g nem respondeu, certo? Então seria caso que existe uma A, tal que FA não implica, cuidado, exatamente, e discordam.
Então, compatíveis, posso pensar que, ok, tem certa informação aqui, e vamos pensar assim, vamos desenhar uma coisinha para ver isso. Aqui minha F, vamos dizer que elas dão respostas para os naturais, certo? Então, aqui eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, por aí vai. E a laranja é a F, está dizendo, ok, a resposta aqui é essa, aqui nem vai dar resposta, nem aqui. A resposta do 3 é essa aqui. A resposta do 4 é aqui. E a resposta do 5 ela não vai dar. Enquanto a azul, no 0 não vai responder nada. No 1 vai falar, ok, a resposta sei lá, essa aqui. No 2 não vai responder nada. No 3 ela vai responder essa aqui. No 4 vai responder isso. E no 5 vai falar também nada. Então, esse exemplo que eu desenhei aqui são o quê? Graças a quem? Graças... Sim, o 3. Aqui desse ângulo parece 4. Graças ao 3, porque no 3 as duas... Não, desculpa, o 4, graças ao 4. Sim, certo? O 3 não é problema nenhum. Elas concordam, tá? Vocês falaram 3 mesmo? Não, a incompatibilidade é aqui. Porque ambas responderam, ok? Mas a resposta, a formação que é como se você tem testemunha, se você quer ver se as histórias que eles estão contando são compatíveis. Então, o testemunha laranja aqui, sobre o 1 e o 2 que você perguntou, 5, ele não sabia responder. O azul não sabia responder nessas. Mas sobre o 0, que você perguntou algo para o laranja deu qualquer resposta que o laranja vai dar, não vai ter um conflito com o azul, que simplesmente falou não sei. E no 3, que os 10 responderam, eles concordaram, certo? A resposta foi essa aqui. Mas na pergunta 4, você tem informação inconsistente, certo? Então, nesse caso, você não ia ter nem que a F é embaixo da G, nem que a G é embaixo da F, e ainda mais forte essa informação que estou falando, não tem nem como estender uma para chegar na outra, certo? Porque já tem conflito lá. No dia 3. No dia 4 tem conflito, obrigado. Aqui, ó. Sim, dúvidas? Então, a compatível seria tanto que é aquele ponto de estranho quanto do outro lado? Como é? Compatível? Um segundo. Uma caracterização em termos de conjuntos de gráficos. Alguém pode falar qual seria? Compatível gráfico. Quero caracterizar essas ideias passando pelos gráficos, da mesma maneira que é uma maneira super simples, em vez de escrever tudo isso a coisa, poderia falar, olha para os gráficos, o gráfico da F é subconjunto do gráfico da G. O que eu poderia falar para decidir sobre essas questões aqui? Quando são compatíveis? É um hack, assim, um truque legal que aproveita os gráficos para caracterizar compatibilidade e incompatibilidade no caso. Yasmin? Continua. X pertence ao gráfico. Que é algo bem mais simples do que começou. Oliver? Gráfico de F igual a gráfico de G. Se eles são... Não, peraí. Isso significaria iguais. Se as funções, um segundo, se as funções têm gráficos iguais, e eu estou comparando dessa maneira, o A e o B já sei quais são. Então, se elas têm o mesmo gráfico, é a mesma função. O gráfico é as parzinhas, entrada e saída. Temos extensionalidade de funções. A única coisa que eu posso observar é dar entradas e ver saídas. E eu estou comparando F e G, funções parciais de A para B. Então, se os gráficos são os mesmos, a extensão de cada uma é o gráfico dela, certo? Então, se os gráficos são iguais, elas são iguais. Sim? A diferença dos gráficos Não, também, isso não vai concordar com isso. É ok. não é assim. Qualquer uma das duas. Yasmin, tem ideia? Tipo, uma está contida na outra, a outra está contida. Não, porque a gente também viu esse exemplo, que uma pode ser contida, na verdade nem vimos, mas poderia ser. Considere que aqui você não tem esse conflito. Tá, não vai ser isso, certo? Um segundo. É para responder?
Por que o que Yasmin está dizendo não serve aqui? Ela falou que a F vai ser isso de AG e a G vai ser isso, certo? Se é para essa coisa de fato acabar sendo uma ordem, a partir disso eu poderia concluir que eles são iguais. Se eu comparar o subconjunto e superconjunto, significa que no final das contas é o mesmo conjunto. Então, cai na mesma ideia. Ou, ok. Então, se eu tenho uma coisa contida na outra, ou assim, ou assado, sei lá, aqui seria a F e a G, ou a G e a F, eu não vou permitir a possibilidade onde nenhuma está contida na outra, mas ainda não achei um ponto que elas discordam, porque simplesmente elas responderam perguntas diferentes. Faz sentido? Ou não? Vamos lá. Se eu vou considerar uma F que ela responda, manda cada número par, fala 42, e para qualquer número ímpar, ela diverge, não fala nada. Eu vou considerar a G, que ela fala, sei lá, para qualquer even, ela fala nada. E para cada odd, ela fala 31. Ok? Nenhuma é contida na outra. Certo? Porque se ela fosse contida, significaria que qualquer informação que tem aqui também está aqui. Nenhuma das informações que tem aqui está aqui, nem vice-versa. Pior ainda, nenhuma informação, mas elas são compatíveis. Eu não consigo achar nenhuma resposta que eu possa fazer para F e para G e elas discordarem. Qual seria uma pergunta que você faria que elas discordariam? As perguntas são naturais. Uhum. Ou inteiras, tanto faz. Qual seria uma pergunta possível? Faz sentido? Você vai 8. Essa vai falar 42. E ela vai falar o quê? Nada. Eu não sei, não tenho informação sobre 8. Então não discordam. Certo? Discordância seria se ela falar 42, se ela falar algo que não é 42, mas falar algo. Ok? Aqui seria, se unir essas, se unir os gráficos, não. É função. Por que eu estou falando entre aspas? Porque o quê? Na verdade, não, total não importa, né? Seria parcial, obviamente. Mas por que estou botando o entre aspas? São conjuntos, certo? Então, representa, será melhor. É um gráfico de alguma função parcial. Porque normalmente o que acontece se elas não são compatíveis? Você vai juntar os gráficos lá e uma vai ter um gráfico que vai ter, por exemplo, sei lá, no 0, 42, no 1, 3 e no 5, 0. Essa vai ser uma. A outra, agora vamos lá. Se ela tem algo que começa com 0 aqui, tem que ser o 42 para ela ser compatível. Sobre o 2, posso botar qualquer coisa que eu quero. Se ela tem o 5, precisa ser o 0 aqui. E ela poderia ter também o... Então, vamos tentar botar uma outra coisa aqui. Se eu botar, então, aqui, sei lá, o 1, eu já consegui um conflito. Por enquanto, cada conjuntinho, de fato, representa uma função parcial dos naturais para os naturais, sei lá. Mas se eu unir essas coisas e tentar ver isso fingindo que é um gráfico de uma função, não é. Porque se fosse uma função, qual seria, para onde ela associaria o 5? Mapearia o 5. Certo? Tem informação conflitante lá, ok? Sim, dúvidas? Sim, André. Eu tinha feito uma versão dessa para incompatível. Tá, tudo bem. Posto no Júlio. Tá, ok. Alguma outra dúvida sobre o que aconteceu? Não outras ideias? Nenhuma dúvida. Ok. Entendemos como desenhar. Como é? Sim. Nesse caso aqui, daria certo ser uma função. A gente tem uma forma de pegar essa função. Para dar F
Sim, inclusive você pode desenhar ela assim, F união G, só que você precisa tomar cuidado, essa não seria uma operação total. Ela seria só definida para aqueles parzinhos F e G onde são compatíveis. Certo? Não poderia falar, ganhei uma nova construção sempre que tenho duas funções parciais, vou unir os gráficos dela, vou ganhar uma nova. Não. Você ganha sempre uma relação, ok? Mas se você está querendo, como aqui, estudar, sei lá, funções parciais, não faz sentido pensar que você conseguiu uma operação total nas funções parciais, onde, dada quaisquer duas, ela produz uma nova, unindo elas. Precisa tomar esse cuidado. Ela é uma operação muito boa, funciona muito bem, só que não seria operação total. Construção total, ok? Dúvidas? Ok. Construções de... Quero ver umas construções de ordens. Vamos lá. Dado uma ordem... Eu acho que a gente já viu... Não, já não vi isso não, mas vi umas coisas bem parecidas. Dado uma ordem R... desculpa, vou chamar ela assim. Qual seria, vocês acham, a dual dela? Não, como é? Essa é a minha pergunta. Como vou definir o dual aqui? É o desenho, Oh? desenho. É isso que eu desenhei lá já. Ou também chamada oposta. Não faz sentido, porque quem é o maior? A gente costuma denotar assim, mas a pergunta seria qual seria essa? Para definir essa, a pessoa falar, ok, o X... Não. Não. O X relaciona com o Y a partir dela, significa... A gente já definiu isso em relações, não sei. A gente definiu isso para qualquer relação, ok? E as ordens são casos especiais de relações. Então essa construção ainda tenho. Quero só lembrar dela. Se o Y relaciona com o original com X. Ok? Faltou escrever aqui a relação que tenho. Então seria o quê? Menor. O que significa menor? O menor do que X. O que significa menor? Essa é a parte esquerda da disjunção. Não, tu tá muito confuso. Essa coisa aqui é um caráter que a gente costuma usar para relações que têm certas propriedades. Não tem disjunção aqui, não tem nada disso, ok? Bem, ok, vamos lá. Essas... Como é? Eu disse que ela fosse símbolo externo. Isso, é o MOP. OP seria de oposta, ok? É um homework que ninguém resolveu ainda sobre relações. Perguntar por que não chamamos ela de -1. E vocês vão ver isso em muitos livros, é uma ideia ruim. Usar a notação -1 para essa construção, tá? Se vocês encontrarem isso em algum canto, provavelmente é essa, mas a anotação é ruim, eu como defender minha tese, ok? Outra construção é dado qualquer natural n, eu vou querer definir o n negrito, sei lá, ou talvez assim, para ser essa ordem aqui, 0, 1, n-1. Entendemos o n? Então, qual seria o 3 negrito? É uma linha assim, que tem 0, 1, 2. Todos um depois do outro. Ok. Outra linha, outra opposite baseado em naturais, que eu vou desenhar assim. Com uma barra, e vocês vão entender por quê. É essa ordem discreta. Entendemos qual a ordem é essa? Qual a ordem? A discreta, eu falei o nome dela. Qual é a ordem discreta? Qual é o nome dela? Tem um nome bem mais conhecido que isso? Pelo contrário, igual. A igualdade é a ordem discreta, certo? Para qualquer conjunto que eu tenha, eu posso munir, ele já vem, na verdade, munido como uma igualdade,
igualdade do conjunto, e essa satisfaz, que é flexibilidade, transitividade e antissimetria, ok? Se o A é igual ao B e o B é igual ao A, então o A é igual ao A e tudo mais, todas essas coisas. Então, essa é chamada discreta. Como é? Seria linear. E agora quero definir mais umas, onde elas vão começar tendo dois posets e construir novos posets. Então, se eu tenho um poset P, que ele tem um desenho aqui, eu tenho um poset Q, que ele tem um desenho aqui, ok? Esses seriam os raças de cada um. Eu posso considerar toda essa coisa que desenhei aqui como um novo poset, certo? Onde quais são os relacionados? Qual seria a primeira pergunta seria qual seria o KRC do novo poset? Esse poset aqui tinha certos bichinhos. Esse também tinha certos bichinhos. Tem certas relações aqui dentro, tá? Não são discretos. A ideia é que já tem uns raças aqui. E a pergunta é como que eu vou relacionar os bichinhos desse novo poset. A primeira pergunta para entender que esse poset é qual o KRC dele. Sim? Jamil, concorda? Como é? União. É disjunta? Eu preciso de disjunta porque se por acaso, por alguma coincidência ruim, esse cara estava nos dois, eu vou querer criar duas cópias. Eu vou pegar a união disjunta se eu estou trabalhando mais com maneira conjuntista, ou a soma dos dois tipos são tipos, certo? E nesses eu vou comparar como. Então eu sei qual seria o KRC disso. Seria o P mais... vamos lá. Seria o P... Opa. Seria o P mais Q, ou, se você lembra, união disjunta. A pergunta é qual a ordem aqui? Sim? É óbvia, sim, vou te falar. Calma, A óbvia resposta. eu não sei, calma, a meu chute ia ser que se um fosse de P e um de Q, a ordem ia ser que o de P era da ordem do Q, e se os dois fossem de P, ia ser a ordem de P, se os dois fossem de Q, ia ser a Eu ordem concordo que acontece se eu pegar esses dois para perguntar, vou consultar o P. Se eu pegar esses dois para perguntar, vou consultar o quê? Se eu pegar esse cara e esse cara para consultar, vai ser o quê? Aí você decide então uma ordem, sei lá, o da direita é maior que o Na maneira que eu desenhei, seria errado falar isso. Na maneira que eu desenhei, é meio óbvio que eles devem ser incomparáveis. ok. Então, esse vai ser o conjunto aqui, certo? Eles vão ser incomparáveis. O que você falou, que eu vou desenhar de outra maneira, eu posso desenhar isso assim, ou mais, ou com uma união decorada, com alguma forma, blá blá. Mas essa coisa que você está falando, eu vou desenhar assim, e vai acabar sendo, a imagem dela vai acabar sendo bote o pé, e em cima dele, bote o quê? Então aqui você tem o pé, e bote em cima dele o quê? E a ideia é que qualquer coisa dessas vai acabar sendo, vai acabar sendo considerada menor que o quê? Faz sentido? Isso? Ok. Essa eu vou denotar por P mais Q. Então, só para ter certeza que estamos entendendo o que está acontecendo, desenha aí lá no papel de vocês qual seria, qual desenho? Esse aqui, 2 mais, esse mais aqui, 3 barrado, tudo isso aqui, mais 2. Quero ver o resto dessa coisinha. São esses aqui, não vou fazer os negritos nunca, tá? Esse aqui. Com barra é o discreto, sem barra é o linear. Então conseguimos munir com ordem o P mais Q.
em duas formas até, e a pergunta é se a gente consegue munir com alguma ordem o P vezes Q. Bien, terminou? Como parece, vamos ver, é a soma, qual soma? Aquela que bota uma coisa no lado da outra, desse e desse. O 2 eu já sei qual é. Quem é? É o 0, é esse bichinho aqui. Não, não vou querer dar nomes para eles, vou desenhar eles. É esse bichinho aqui, o 2. Ok? Faz sentido? Ok, aqui eu tenho barrinha, lá não tenho. Então, obrigado, aqui deveria ser assim. Esse é o 2. E eu preciso botar ele no lado de alguém. De quem eu vou botar no lado? Do 1, 2. Que foi somado depois com 3 flat. Então é assim. E aí pronto. Esse é meu desenho. Como é? Não entendi? Tá falando botar assim? Não, seria errado. Não, não, não. Nem seria ordem mais, não seria desenho de ordem. Se você botar qualquer coisa dessas, você não está desenhando uma ordem, ok? Bem, agora, considerem essa coisa aqui, nossa última atividade. Na verdade, estamos ainda faltando para ver que tipo de ordens podemos conseguir no Pecros que é. E já vou falar aqui 3 ordens que posso botar. As 3 são ordens. E a gente não vai ter, por enquanto, algum critério para falar essa é melhor que a outra. Também, nesse conjuntinho aqui, na soma, a gente tem dois casos. 2 possets que podemos construir, onde o carrier set é a soma dos carrier sets. Tanto esse quanto esse. Qual é melhor? Qual merece o nome soma? Não temos um critério bom ainda. A gente vai descobrir um. Qual seria a melhor dessas? Quais são as opções? Eu vou resumir isso bem rápido, porque a gente conversou sobre isso graças às ideias da Jamile antes. Então, aqui vai ser a lexicográfica, a antilexicográfica e a point-wise, ou component-wise. Ok? Como funciona a lexicográfica? Ela favorece o primeiro cara, compara lá, e se por acaso já são iguais, ela vai consultar a outra coisa. Se não são iguais, ela já vai decidir como que vai comparar. A antilexicográfica, mesma coisa, só que favorece o quê? E a point-wise vai falar que o P, vou escrever só esse aqui, o P que é menor ou igual com o P cross Q point-wise, ou component-wise, exatamente. Se é somente se, o que é? Obrigado. Conjunção. Se por acaso em cada pontinho aconteceram as comparações, eram comparáveis e a comparação foi assim. Ok? Finalmente, eu vou definir o que é um downset. Um downset ou um upset. O upset não significa que ele está puto, é um upset ou um downset.
Aí isso significa fechado para baixo. Isso é fechado para cima. E a pergunta é se eu posso parar aqui minha definição ou vocês querem de fato explicitar o que significa isso? Ok. Significa alguém que não falou sim? Não, outra coisa isso. Significa que para todo x, na verdade, vou chamar ele de A. Para todo Azinho, para todo, desculpa, Pzinho, que vamos lá, para todo Azinho, eu não tenho ainda açúcar sintático que vai me facilitar minha vida a partir da próxima aula, mas sem isso seria para todo Azinho, onde esse Azinho, obviamente, no A, certo? Estou dentro de um poset P, ok? Então, para todo Azinho no A, e para todo xzinho menor ou igual do A, o que eu garanto? Então, um exemplo de uma coisa que não é um conjuntinho dentro de um poset que não é downset, sei lá, seria, se eu pegar esse carinha aqui tá de boas, mas olha, eu consegui achar um cara aqui, ele não, esse é o A aqui, e esse é o P, então ele não downset por causa do fato que eu tenho um cara aqui no A, e um cara que é menor ou igual do A, mas ele não está no A. Eu consegui sair do A descendo. Começando dentro do A e descendo, ok? E o clicker para terminar é achar quantos downsets tem o poset chamado N. Vocês podem adivinhar o motivo que esse poset é chamado N? E a pergunta é, quantos são os downsets? A coleção de downsets denotamos assim. Quantos são? Ok? Eu vou dar uns nomes para esse bichinho aqui. Um segundo seria o A, B, C, D. Para ajudar vocês a calcular. Quem quer chutar, pode chutar e sair, porque está na hora de sair. E quem quer calcular um pouquinho, eu vou esperar uns 2 minutos, porque acho que não tem ninguém querendo entrar. Eu vou terminar a aula aqui. As respostas são... vamos lá. Um segundo. A, B, C, D. O A é de 2 até 3. O outro é 4 até 7. O outro é exatamente 8. Mais que 9.